Você já percebeu que o maior inimigo da sua vida pode estar dentro da sua própria mente? Talvez você se levante todos os dias com a sensação de que algo precisa mudar, mas, ao mesmo tempo, uma força invisível te puxa de volta para a inércia, para a repetição dos mesmos hábitos que destroem o seu futuro. Todos nós carregamos uma batalha silenciosa. Não é contra o mundo, nem contra os outros, mas contra a tendência natural de buscar conforto imediato e evitar esforço. Os estoicos chamavam isso de fraqueza da alma, a incapacidade de suportar o que é necessário para viver com virtude. Pense em quantas vezes você já prometeu a si mesmo que mudaria, que começaria um novo hábito, que abandonaria o que te destrói. No entanto, quando chegou a hora, algo dentro de você sussurrou: amanhã. Essa palavra é venenosa, porque engana a mente com a ilusão de tempo infinito. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que a vida é curta demais para desperdiçarmos em adiamentos. Ele lembrava a si mesmo todos os dias que poderia não ter o amanhã. E se você enxergasse a sua vida com a mesma urgência? Se cada decisão fosse o divisor entre viver de verdade ou continuar sobrevivendo como espectador? Essa é a provocação que precisamos carregar, porque apenas aqueles que aceitam a dor inicial da disciplina experimentam o prazer duradouro da liberdade. E quando você começar a aceitar essa verdade, um próximo desafio vai se revelar diante de você, ainda mais profundo e difícil, como se forçar a agir quando tudo dentro de si grita pelo contrário. A resposta dos estoicos era simples, mas brutal. Haja primeiro, pense depois. Eles acreditavam que a mente é como um cavalo selvagem. Se você não a monta e a direciona, ela te derruba e te arrasta para qualquer lugar. Isso significa que estar motivado é uma armadilha. Não é a motivação que gera a ação, mas a ação que desperta a motivação. Imagine alguém tentando entrar em um rio gelado. A mente grita para recuar, mas se a pessoa mergulha sem pensar, em segundos o corpo se adapta e a resistência se transforma em força. Assim também é com qualquer hábito. Começar é doloroso, mas a continuidade molda o caráter. Sêneca dizia que a maior conquista é vencer a si mesmo diariamente. E vencer não é uma guerra única, mas pequenas vitórias em cada escolha. Levantar quando o corpo pede cama, dizer não quando o prazer fácil acena, persistir quando tudo parece desmoronar. Cada microação é um tijolo na construção de uma fortaleza interna. Mas existe algo ainda mais poderoso que isso, e que poucos entendem. A força de direcionar sua ação não apenas contra a preguiça, mas também contra o desejo incessante de aprovação externa. E se esse vídeo já começou a mexer dentro de você, deixe nos comentários a palavra gratidão, porque somente quem reconhece a chance de transformação é capaz de avançar no caminho que estou prestes a revelar. Porque, no fundo, o que mais paralisa as pessoas não é a preguiça, mas o medo do julgamento. Quantas vezes você deixou de agir porque alguém poderia rir, criticar ou duvidar de você? Esse medo é uma prisão invisível, mas real. Os estoicos nos lembram de que o verdadeiro foco deve estar no que está dentro do nosso controle. Nossas escolhas, nossas atitudes, nossa disciplina e nunca na opinião dos outros. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade da alma nasce quando você para de buscar reconhecimento fora de si. Isso significa que cada vez que você deixa de agir para agradar alguém, você entrega um pedaço da sua liberdade. É como se, a cada crítica temida, você entregasse as chaves da sua vida nas mãos de estranhos. Agora, imagine por um instante. E se você vivesse guiado apenas pela sua própria bússola interna, sem precisar provar nada a ninguém? Essa é a verdadeira liberdade, mas também é o maior desafio.
porque conquistar essa liberdade exige uma coragem que poucos estão dispostos a cultivar. E é exatamente aí que entra o próximo ponto. Como despertar essa coragem, mesmo em meio ao caos e ao medo? A coragem, para os estoicos, não é ausência de medo, mas decisão de agir apesar dele. Pense em um soldado no campo de batalha. Ele sente medo, mas ainda assim avança. Do mesmo modo, você não precisa esperar a coragem surgir como mágica. Precisa fabricá-la na prática. Epicteto dizia que cada dificuldade é uma oportunidade para exercitar uma virtude. Quando a vida te apresenta um obstáculo, você tem a chance de provar a si mesmo que é mais forte do que parecia. Se perder dinheiro, é uma lição de desapego. Se for traído, é uma chance de praticar resiliência. Se enfrentar rejeição, é o momento de descobrir que o valor não está no olhar alheio, mas em sua própria consciência. Assim, cada dor se torna um treino secreto para expandir sua força interna. Mas aqui surge uma questão que mantém milhões presos. Como não se perder no desespero quando tudo parece se desmoronar? É nesse ponto que a filosofia nos dá um mapa invisível, que se revela apenas para aqueles que decidem atravessar a escuridão até o fim. Esse mapa é a prática diária da disciplina. Os estoicos não acreditavam em mudanças repentinas, mas em pequenas ações consistentes. Pense em um escultor que golpeia o mármore. Talvez 100 batidas não causem nenhuma diferença aparente, mas a 100ª faz a pedra rachar. Assim também é com a mente. Os resultados visíveis aparecem depois de muitas ações invisíveis. Por isso, eles treinavam-se em exercícios mentais, imaginar a perda antes que ela acontecesse, aceitar a partida como parte da vida, enxergar cada problema como campo de treinamento. Essa disciplina mental é o que impedia a alma de quebrar diante da dor. Hoje, nós chamamos isso de resiliência, mas os estoicos chamavam de viver em acordo com a natureza. Significa aceitar o que não pode ser mudado e agir sobre o que está em suas mãos. E se você está se perguntando como aplicar isso na sua vida, aqui vai um ponto crucial. Discipline-se nas pequenas coisas, porque elas moldam sua capacidade de enfrentar as grandes. Mas existe ainda uma camada mais profunda nessa prática, uma chave escondida que separa os que apenas sobrevivem dos que realmente transformam sua vida. Essa chave é o foco. É ele que abre as portas da disciplina, que mantém a mente afiada como uma lâmina e o coração protegido das distrações que o mundo joga diante de você. Enquanto sua mente estiver dispersa em 1000 preocupações, saltando de um pensamento a outro, ocupada com ruídos que não levam a lugar algum, você nunca terá força para agir de forma decisiva, nunca terá clareza suficiente para dar um passo firme. A dispersão enfraquece, drena sua energia, transforma cada esforço em fragmentos que se perdem no vazio. Mas quando você encontra o foco, tudo muda, a sua energia se concentra, o seu olhar se firma, o seu corpo responde ao comando da mente, e o que antes parecia impossível começa a se tornar alcançável. É como acender uma tocha no meio da escuridão, como se de repente o caminho diante de você ficasse visível e cada movimento passasse a ter direção. Os estoicos insistiam em reduzir a vida ao essencial, em cortar o excesso, em arrancar da mente tudo aquilo que não contribui para o que realmente importa. Essa pergunta, o que realmente importa, é uma das mais poderosas que você pode carregar consigo. Pergunte-se todos os dias, não como um exercício vazio, mas como uma forma de lembrar que o tempo é limitado, que a vida escapa por entre os dedos e que gastar energia em coisas inúteis é desperdiçar aquilo que você tem de mais precioso. Pergunte-se, você está dedicando horas, dias, até anos da sua existência a preocupações que não dependem de você? Está permitindo que a ansiedade com o futuro ou a mágoa pelo passado roubem sua paz agora?
Quantas vezes você perde o sono, perde a calma, perde a alegria por algo que sequer está sob o seu controle? Essas reflexões não são apenas filosóficas, elas são práticas. São um chamado para que você recupere sua energia e coloque sua atenção apenas no que pode realmente transformar. Marco Aurélio tinha o hábito de escrever para si mesmo, como se deixasse lembretes em forma de aço para não se perder em ilusões. Em uma de suas anotações mais cortantes, ele disse: "Você não vive 1000 anos, então pare de se distrair." Essa frase não é um conselho suave, mas um golpe direto contra o desperdício de tempo. É como um soco que desperta, como um grito que atravessa os séculos para ecoar nos seus ouvidos agora. Ele não falava de algo abstrato, mas da realidade. Brutal, a vida é curta, frágil, e cada instante desperdiçado jamais retorna. Essa lembrança deveria queimar dentro de você como um fogo constante, lembrando que cada minuto gasto em distração é um minuto arrancado do seu destino. Um pedaço da sua história que se apaga para sempre. O foco, portanto, não é apenas uma escolha, é uma urgência, uma necessidade vital, o único modo de viver de forma digna e poderosa, sem deixar que o tempo escorra pelas mãos como areia fina. A clareza do foco permite que cada ação tenha peso, que cada decisão carregue em si a força de um futuro moldado com consciência, que cada passo deixe marcas firmes no chão da sua jornada. É como se o tempo ganhasse outro valor quando o foco existe, porque nada se perde, nada é desperdiçado. Cada instante se torna um investimento, cada esforço tem uma direção clara e cada escolha se converte em uma semente plantada no terreno, certo fértil, capaz de florescer. Imagine por um momento viver sem essa clareza, como um viajante perdido em uma floresta sem bússola, caminhando em círculos sem perceber, cansando-se sem chegar a lugar algum. Agora, visualize o oposto. Uma trilha marcada, iluminada, com sinais que apontam para onde você precisa ir e um arco em suas mãos, pronto para disparar flechas certeiras. Essa é a sensação de ter foco. Imagine sua vida como um arco e flecha. Sem foco, você atira em todas as direções, desperdiça energia, se cansa e não acerta em nada. É como tentar apagar a sede bebendo água salgada. Quanto mais esforço, mais vazio você se sente. Mas com foco, mesmo poucos disparos podem atingir o alvo, porque não é a quantidade de ações que importa, mas a precisão delas. A diferença entre alguém que avança e alguém que apenas se desgasta está nesse detalhe invisível que separa o impulso do propósito. Pense no guerreiro que atira 100 flechas sem mirar e no que dispara apenas 3, mas todas atingem o coração do alvo. A vida é exatamente assim. Os resultados não pertencem a quem faz mais, mas a quem sabe onde mirar. Mas o mais fascinante é o que vem a seguir. Quando você finalmente aprende a direcionar o foco para si mesmo, para o seu crescimento, para a sua evolução interior, e não para agradar os outros, descobre um poder que ninguém pode tirar de você. É como se uma chave secreta fosse entregue em suas mãos, abrindo portas que sempre estiveram diante de você, mas que a distração não permitia enxergar. Nesse instante, o olhar dos outros perde força, a necessidade de aprovação se dissolve, e o que sobra é a energia pura de alguém que sabe para onde vai. A vida deixa de ser palco de comparações e se torna um campo de construção pessoal, onde cada ato é uma pedra erguida em sua própria fortaleza. Quando o foco se volta para dentro, você se descobre indestrutível, porque nenhuma crítica pode apagar o que você constrói em silêncio, nenhum julgamento pode desviar o que já está traçado no seu interior. E é sobre esse poder profundo, inegociável e transformador que precisamos falar agora. Esse poder é a autossuficiência interior, um estado que poucos alcançam
e que muitos passam a vida inteira buscando sem sequer perceber. Não significa viver isolado, longe do mundo ou sem vínculos, mas sim encontrar dentro de si a fonte da própria força, aquela energia que não se apaga quando o aplauso some, que não se desfaz quando a crítica vem, que permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. É como descobrir um manancial secreto, escondido nas profundezas da sua alma, capaz de saciar a sede nos desertos mais áridos da vida. Imagine por um instante o peso de depender sempre do olhar dos outros. Para se sentir inteiro, imagine o quanto de sua liberdade é roubada quando você precisa da aprovação externa para validar seus passos. Agora, visualize o oposto. O alívio, a leveza e a imensidão de ser capaz de caminhar sozinho, de carregar dentro de si a certeza de que basta o seu próprio coração estar alinhado com suas escolhas. É essa autossuficiência que transforma a fragilidade em fortaleza, a dúvida em confiança e a solidão em companhia de si mesmo. Sêneca dizia que o homem sábio é aquele que se basta a si mesmo, e essa frase ecoa como um trovão através dos séculos. Não porque ele rejeita os outros, não porque fecha as portas para o mundo, mas porque compreende que não depende deles para ser feliz. Existe uma diferença gigantesca entre amar a presença de alguém e precisar dela desesperadamente. O primeiro é liberdade. O segundo é prisão. Quando você entende que pode compartilhar a vida, mas não entregar a chave da sua paz a ninguém, você se torna senhor de si, guardião da sua própria alma. Essa independência emocional não significa frieza, mas sim maturidade. É a capacidade de olhar para a vida com olhos serenos, de sorrir com os elogios sem se perder neles e de suportar as críticas sem deixar que elas corrompam o que você sabe que é verdadeiro. É como se, ao cultivar essa força interior, você se tornasse inabalável diante das oscilações do mundo, como uma rocha que não se move mesmo quando o mar a atinge com fúria. Isso muda tudo, absolutamente tudo, porque quando você percebe, de forma visceral, que a sua vida não precisa da validação externa, você se torna imbatível. Críticas deixam de ser correntes pesadas que te arrastam para baixo e passam a ser apenas ruídos distantes, ecos que não alcançam o centro da sua alma. Elogios, por mais agradáveis que sejam, deixam de ser a base da sua identidade e se tornam apenas reflexos passageiros que não alteram a essência do que você já é. O que resta, quando o barulho do mundo se cala, é a sua própria convicção, pura e indestrutível. Imagine como é andar pelas ruas sem medo dos olhares, tomar decisões sem esperar o aplauso, erguer a cabeça mesmo quando o julgamento é duro. Esse é o verdadeiro poder, a liberdade de ser quem você é, sem precisar se moldar para caber em expectativas alheias. Quando você encontra essa autossuficiência interior, o mundo deixa de te controlar e você finalmente descobre que, em qualquer cenário, o que sempre esteve ao seu alcance era a força que habita dentro de você. Essa convicção é o motor que te obriga a agir, mesmo quando ninguém acredita em você, quando até mesmo as vozes mais próximas parecem duvidar da sua capacidade. É como uma chama que resiste à escuridão, um fogo que não depende do vento para arder, porque sua força não está no que vem de fora, mas no que nasce de dentro. Essa chama não pede permissão para existir, ela simplesmente queima, iluminando os caminhos que muitos nem ousam percorrer. Imagine por um instante o frio de estar sozinho diante das próprias batalhas, sem palmas, sem plateia, apenas você e sua determinação. É nesse silêncio que a verdadeira força aparece, porque não há disfarces, não há máscaras, apenas a pureza da vontade que insiste em se mover. Mas cuidado, porque esse poder tão precioso e tão raro pode se perder facilmente quando você esquece de exercitá-lo.
quando se deixa levar pela distração, pela preguiça, pela tentação de adiar o que deveria ser feito hoje. Cada vez que você cede, essa chama enfraquece quase como se o vento contrário ganhasse espaço. E é exatamente por isso que é necessário reforçá-la todos os dias, com pequenas vitórias, com decisões conscientes que te aproximam da sua essência, que lembram quem você realmente é. Reforçar essa convicção é como alimentar uma chama sagrada. Você não precisa de gestos grandiosos, mas sim de disciplina constante, de atos simples que, somados, constroem muralhas inquebráveis dentro de você. É no despertar cedo, no resistir a tentações, no dizer não ao que te enfraquece e no dizer sim ao que fortalece sua alma, que esse poder se mantém vivo. Cada hábito se torna um tijolo, cada escolha se transforma em pedra, até que você ergue uma fortaleza mental tão firme que nada consegue derrubar. Pense em quantas vezes a vida tentou te dobrar, em quantas situações você sentiu o peso da dúvida, o desespero da incerteza, o medo da derrota. E ainda assim, mesmo vacilando, mesmo cambaleando, você se manteve de pé porque havia algo maior dentro de você. Esse algo não é sorte. Não é acaso, é a convicção trabalhada dia após dia, no silêncio de quem não precisa provar nada a ninguém, mas apenas ser fiel ao que acredita. E ainda falta o ponto final, aquele que une todos os outros e mostra por que a filosofia estoica continua tão viva até hoje. É o detalhe invisível que dá sentido à luta, que amarra cada escolha feita em silêncio e cada renúncia que pareceu dura demais. Esse ponto final não é apenas um ensinamento, é uma lembrança viva de que a força não está nas circunstâncias, mas em como você reage a elas. O mundo pode tentar quebrar sua confiança, pode zombar dos seus esforços, pode levantar muros diante de você, mas nada disso tem poder sobre alguém que aprendeu a alimentar a própria chama. Porque no fim, essa convicção é o que te torna livre. É ela que te permite caminhar em meio ao caos sem perder a direção, suportar a tempestade sem perder o equilíbrio e atravessar a escuridão sem deixar de enxergar a luz. É por isso que os estoicos, há séculos, já compreendiam que a verdadeira grandeza não está no que conquistamos do lado de fora, mas no que conseguimos sustentar dentro de nós, mesmo quando tudo parece desabar. E é exatamente esse segredo que mantém essa filosofia tão atual, tão necessária e tão transformadora. A mensagem final é simples, mas exige coragem para ser vivida. Não espere o momento perfeito, não espere motivação, não espere a aprovação de ninguém. Force-se a agir agora, porque cada segundo de hesitação é um segundo roubado da sua vida. O estoicismo nos lembra que a existência é breve e incerta e que apenas aqueles que têm disciplina para agir, apesar do medo, descobrem a verdadeira liberdade. Então, escolha hoje: continuar como espectador ou assumir o papel de protagonista da sua história. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Entenda isso e encontrará força. A vida está acontecendo agora e tudo o que você precisa já está dentro de você. O próximo passo é seu e ninguém pode dar por você.